Olá pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e hoje nós vamos dar continuidade aos estudos que nós estamos fazendo da carta ou epístola aos Gálatas, né? A carta que Paulo escreveu e enviou aos Gálatas. Nós já estamos aí no capítulo 5. Se você abrir aí sua Bíblia no Novo Testamento e achar o livro de Gálatas, você vai ver que ela tem 6 capítulos. Essa carta que Paulo escreveu. Dividiram assim. E nós já estamos aí no capítulo número 5, quase chegando ao final, ok? A aula de hoje vai ser a aula número 16 desse curso. Mas antes de nós entrarmos na aula de hoje, eu gostaria de fazer um bate-papo bem rápido com vocês. Geralmente eu costumo não datar aqui as videoaulas, porque a partir do momento que eu subo a aula para a plataforma, né, do YouTube, eu não sei quando você vai ver a aula. Mas hoje é dia 6 de fevereiro de 2024. Bom, eu não sei quanto a vocês, mas eu quase não assisto mais canal aberto em TV. Quando eu digo canal aberto, é Rede Globo, Rede Record, SBT e assim por diante. Né? Até tenho aqui Sky em casa, né, que é a TV por assinatura, mas geralmente também não assisto. E geralmente quando eu vou assistir alguns programas sobre automobilismo, né, que é algo que eu gosto muito, tá? Tirando isso, o que eu mais vejo são vídeos no YouTube, no próprio YouTube, a própria plataforma aqui que você está vendo essa videoaula, né? Então eu sigo alguns canais, gosto muito dos canais que me trazem notícias sobre o que está acontecendo no mundo, ao redor do mundo, né? Sobre geopolítica, sobre ordens financeiras, sobre estudo da palavra, né? Sobre algumas profecias, enfim, esses tipos de canais que eu sigo. E ultimamente, nos últimos dias, não vou dizer 100%, mas 95% dos vídeos que eu tenho visto e que tem aparecido para mim, né? Porque o YouTube, sempre que você abre ele, na sua página inicial, ele, como que eu posso falar? Ele traz para nós vídeos que são relevantes àquilo que ele já sabe que a gente gosta de ver, né? Então, como eu vejo esses tipos de vídeos que eu falei, ele me traz outros vídeos das mesmas áreas. E a maioria desses vídeos que eu tenho visto, nenhum traz notícias boas. Né? Todos trazem notícias ruins. Então, falam sobre guerra, rumores de guerra. Né? A gente está vendo hoje em dia o que está acontecendo, principalmente, né? Duas guerras que já estão totalmente declaradas e que estão em andamento, né? Que é a Rússia com a Ucrânia, que não é de hoje, né? E Israel contra o Hamas, né? Contra Hezbollah, contra os terroristas lá. Então essas duas já estão declaradas. Outras coisas que estão acontecendo lá eu esqueci o nome do estreito lá, que liga esse estreito de Aldan, se eu não me engano, que interliga o Mar Vermelho, por onde as embarcações passam, né, que saem ali do Oriente Médio, as embarcações. Então, para elas irem para a Europa, elas têm que passar por esse Mar Vermelho, por esse estreito. Né? E ali existem os Houthis. Então, é outro tipo não é uma facção, né? Mas é um povo ali, acho que é do Iêmen, se não me engano. Eles são contra o governo, inclusive, do país deles, e eles formam uma força muito grande. Eles estavam atacando navios ali, né? Navios cargueiros, tal, ameaçando fechar. E aí os Estados Unidos com a Inglaterra estão bombardeando lá as bases deles. Enfim, as coisas não estão boas, né? Então, para onde você olha, você vê guerras ou rumores de guerra. Então, isso é uma coisa que nós estamos vendo hoje. Segunda coisa que nós estamos vendo, muitas pessoas têm comentado sobre uma próxima
doença que virá, né? Assim, e que será muito pior do que foi em 2020. Né? Em 2020 nós tivemos aí aquela pan.d.mia, certo? Onde fecharam várias fronteiras, onde vários países até pararam, né? E onde, infelizmente, muitas pessoas perderam suas vidas. E estão dizendo, estão espalhando que esse ano vai ter outra pior, né? Pior que aquela. Então, é uma notícia como dizer, de doença, né? De pestes. Algo para realmente exterminar parte da humanidade, certo? Uma notícia muito ruim, né? Notícias políticas, ok? Esse ano aqui é um ano, todo ano, na verdade, que vai ter eleições nos Estados Unidos. Quem vai assumir a presidência da República lá, quem vai assumir a Casa Branca, sempre quando tem essa eleição, esse ano, geralmente, esse tipo de ano, acontece coisas que geralmente não acontecem nos outros, né? Então, esse ano 2024 vai ter as eleições. Provavelmente a disputa vai ser entre o Trump e o Biden. E nós não sabemos ainda o que vai acontecer, né? Algumas especulações, mas você pode esperar que muitas coisas vão acontecer até chegar nessas eleições, ok? Falando um pouco da nossa política interna aqui, né, do nosso país, aqui do Brasil. Bom, se você conhece um pouco de leis, se você conhece um pouco do que é liberdade de expressão, você tem visto aí que esse tipo de liberdade tem ido embora, né? Aos poucos tem ido embora, né? A oposição, né, está querendo mostrar algo ao país e o governo atual não quer deixar, certo? Nós estamos vendo aí o que tem acontecido e muitas outras coisas que vão acontecer ainda, né? Vimos também na parte de tecnologia, quanto ao Elon Musk, né, que é o dono da empresa Tesla, o dono da SpaceX, que lança os satélites e tal, e já estava em estudo e sendo desenvolvido e sendo testado em animais. E na semana passada ou retrasada, acho que foi na retrasada, foi instalado, né, o primeiro chip, o primeiro controlador numa pessoa, num humano, ok? Então, para aqueles que conhecem a palavra de Deus, para aqueles que já estudaram um pouco, né, do Apocalipse, do que vai acontecer no final desses tempos, para aqueles que conhecem, né, os sinais, tudo que Jesus ensinou para nós nos evangelhos, a gente sabe que as coisas realmente estão acontecendo. Ou seja, nós estamos vendo as palavras da Bíblia se cumprirem diante dos nossos olhos. A verdade é essa, tá? Então, né, diante de tantas notícias ruins que a gente tem visto, que tem aparecido para a gente ver, qual deve ser a nossa posição? Né? Se eu tivesse que te dar duas dicas, o que eu falaria? Primeiro, se você ainda não crê no Evangelho de Cristo, Evangelho verdadeiro, na palavra de Deus, se você não crê na salvação por Cristo Jesus, se você não crê na vida eterna, eu peço que você ore a Deus, que você questione a Deus, você peça ajuda para Deus quanto a tudo isso que eu estou te falando. Porque a nossa única esperança, nossa única alegria, vamos dizer assim, vai ser o quê? A esperança na vida eterna. Uma coisa é certa e concreta. Jesus Cristo deixou bem claro que ele voltará a segunda vez. E quando ele voltar a segunda vez, vai ser para buscar, para resgatar a sua igreja. Quem que é a igreja de Cristo? Todos aqueles que creem em Cristo como sendo o seu Senhor e Salvador. Todos aqueles que creem no Evangelho, na Bíblia. Todos aqueles que praticam a palavra de Deus.
todos aqueles que amam a Deus, que amam seu próximo. Esses são os santos. Esses são a igreja de Cristo. E ele vai vir com toda certeza resgatar. E depois desse resgate, ele nos promete uma vida eterna. Uma vida eterna onde não teremos mais dores, não teremos mais enfermidades, não teremos mais tristezas, não teremos mais lágrimas escorrendo aos nossos olhos. Porque nós estaremos com nossos corpos glorificados, nossos corpos transformados. Então a nossa mentalidade vai ser totalmente diferente do que é hoje. E aí nós viveremos algo que nossa mente hoje não consegue idealizar totalmente. Porque quando a gente fala em eternidade, a gente faz uma ideia, uma pouca ideia do que seja eternidade. Mas se a gente ficar tentando decifrar isso, como vai ser, que é isso, viver para sempre? Se eu vou viver para sempre, não vou envelhecer. Se eu vou viver para sempre, o que eu vou fazer? Então, se a gente ficar pensando nisso, a gente vai ficar pirado, certo? Então, é algo que a nossa mente limitada e humana hoje em dia ainda não consegue decifrar 100%. Mas nós temos que crer, nós temos que ter fé que Jesus voltará, resgatará a sua igreja e nós viveremos eternamente com Cristo, ok? Então não vou entrar em mais detalhes para não expandir muito. E o segundo conselho: se você já crê em Cristo, no Evangelho de Cristo, na Palavra de Deus, você já tem intimidade com o Espírito Santo, e você já pratica a Palavra de Deus no seu dia a dia, e você está sentindo o receio das coisas que estão por vir, não sinta esse receio. É normal nosso, né, ser humano, ter receio da morte. É normal, porque nós temos como sendo ser humanos o instinto da sobrevivência. Ninguém quer morrer. A grande verdade é essa. Ninguém quer morrer, ninguém está preparado para morrer. Mas, se chegar a hora, nós temos que crer, nós temos que ter essa esperança que a morte física para nós não é o final de tudo. A morte física não é o fim da nossa jornada. Ela vai ser o quê? Só o começo. Para nós cristãos, vai ser simplesmente o começo para a eternidade. Ok? Então, é essa fé e essa esperança que nós temos que ter a partir de agora. Diante de todas as notícias que virão pela frente, diante de tudo que acontecerá com essa terra, os desastres, os terremotos, maremotos, não sei, talvez meteoros caindo, né? Que até isso já tem estudo do que vai cair meteoro na Terra, e cada meteoro desse, tem um aí que eu vi hoje, que o impacto dele vale por, acho que 22 bombas atômicas, entendeu? Quer dizer, o que vai acontecer nessa Terra nós não sabemos. Nós só sabemos que coisas ruins vão acontecer, né? E a nossa esperança tem que estar naquilo que vai vir ainda, na eternidade. Essa que deve ser a nossa esperança. Ok, pessoal? Então eu sei que não é fácil, né? Eu sei que é difícil muitas vezes para a gente, porque a gente vive aqui nessa vida carnal, a gente vive aqui nessa terra, a gente usufrui, né, dos bens dessa terra. Em muitos momentos nós passamos alegria, passamos momentos de felicidade, fazendo aquilo que nós gostamos com outras pessoas. Mas entenda que isso não se resume só nisso, tá? Algo muito melhor está por vir. Então, segure as pontas. Continue firme, com fé, crendo no Evangelho de Cristo, crendo nele como seu único e suficiente Salvador, crendo que a palavra de Deus fala que ele vai nos livrar do juízo. A palavra não nos fala que vai livrar das tribulações, das perseguições, mas fala que vai nos livrar do juízo, ok? Do juízo final, da condenação final. Isso ela fala, que Jesus vai nos livrar. Agora, se tivermos que passar por alguma tribulação, que possamos permanecer firmes em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse era o bate-papo que eu queria ter com vocês, esse início de aula, né? Enfim, vamos estar orando para entrarmos na nossa aula de hoje. Querido Deus e amado Pai,
Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos crer num Deus que é santo, num Deus que é poderoso, um Deus que é onipotente, que é onipresente, que é onisciente. É um Deus que cuida das nossas vidas, é um Deus que, quando ainda estávamos no ventre das nossas mães, o Senhor já estava ali cuidando de nós, o Senhor já tinha ali nos eleito, e o Senhor tem, ó Pai amado, provido em nossas vidas tudo aquilo que nós precisamos. Que o Senhor continue nos abençoando com a Tua palavra, com os Teus ensinamentos. O Senhor coloque em nossa mente, em nosso coração, a fé, Senhor, a fé para poder ter a esperança realmente da vida eterna. A fé, Pai, para nós que nós possamos a cada dia passar, seja por tribulação, seja por luta, mas que possamos passar sempre sendo carregado pelas Tuas santas e poderosas mãos, ó Pai. Nos ajuda em todos os momentos, Senhor. E nos ajuda nesse momento também a entender um pouco mais da Tua palavra. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, nossa aula de hoje, aula número 16, né? Hoje nós vamos ver uma parte do livro de Gálatas, muito conhecida, do capítulo 5, que são as obras da carne e as obras do Espírito, ok? Então, dividi em duas aulas essa parte. A primeira vai ser hoje as obras da carne, e na próxima nós falaremos sobre as obras do Espírito. Bom, então o apóstolo Paulo fala sobre uma vida sobrenatural, uma vida extraordinária que os cristãos, né, que os crentes devem e podem viver, podem ter. Uma vida além dessa que nós vivemos aqui no dia a dia. Então, o primeiro ponto aí é o quê? Andar no Espírito e não na carne. Ou seja, andar de acordo com a vontade de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo, e não andar somente pelos desejos, querendo satisfazer os nossos próprios desejos, os desejos da nossa carne. Então nós vamos começar lendo aí, no capítulo 5 de Gálatas, os versículos 16 e 17, que diz assim: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então, por aqui nós já vemos, né, que o Espírito e a carne, o Espírito Santo e a carne são adversários. Então, se eles são adversários, ou a gente vai satisfazer um, ou vai satisfazer o outro. Não tem como satisfazer os dois ao mesmo tempo, certo? Então, nós não devemos pensar aqui que Paulo, né, o apóstolo, estava usando esse contraste de espírito e carne para simplesmente expressar o quê? Diferentes elementos da nossa natureza humana. Porque nós temos a nossa natureza humana e nela se encontra, né, os desejos, a vontade da nossa carne, nós vivemos ainda nela, mas se encontra também naqueles que são os escolhidos, os eleitos, aqueles que creem em Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus. Então, Paulo, quando ele usa, né, quando ele emprega essa antítese entre espírito e carne, antítese é porque são adversários, né? O apóstolo, ele usa a expressão andar no Espírito. Sempre fala andar no Espírito, né? O que quer dizer? No Espírito Santo de Deus, andar acompanhado, andar com o Espírito Santo de Deus, ok? É isso que ele quer dizer quando escreve andar no Espírito. E, do outro lado, né, a carne, da mesma forma, não deve ser considerada, né, como sendo simplesmente o nosso corpo físico, ok? Mas ela significa o quê? A natureza humana que é separada de Deus. É a nossa natureza que não se relaciona com as coisas do Espírito, mas se relaciona com as coisas dessa terra, com as coisas terrenas, né? Então não é o nosso corpo em si. Quando Paulo fala da carne, não é nosso corpo em si, nosso braço, nossos dedos, nossas mãos, ok? É a parte
que não se relaciona com Deus. A parte que está separada de Deus devido ao pecado, né? E se relaciona com as coisas dessa terra. Então, nós não devemos ter um entendimento de que o corpo é a sede e fonte do nosso pecado. Não. É com o corpo que geralmente nós pecamos, mas a sede e a fonte do nosso pecado está onde? Na nossa mente, né? No nosso coração. A palavra de Deus diz que os nossos olhos são a porta de entrada para o pecado em nossa vida. Então, as obras da carne que Paulo menciona aqui, que nós vamos estudar, né, em Gálatas 5, são pecados de diversas coisas, né? De idolatria, de prostituição, inveja, certo? Enfim, mas todos são terríveis e tem lugar não apenas no nosso corpo, mas também aonde? Na mente e na alma. Então, quando nós pecamos, não quer dizer que simplesmente é o corpo que peca. Pecado surge na nossa mente, na nossa alma. Nós pecamos por inteiro, ok? Então, quando a gente fala em carne, Paulo fala em carne, não quer dizer que é o corpo nosso literalmente. Quer dizer que a parte está separada de Deus e que vive, se relaciona com as coisas aqui terrenas, né? É isso que é a carne, tá? Então, portanto, né, parece até correto dizer que o único membro do contraste é o Espírito do Senhor, o Espírito de santidade. E o outro, a carne, o que é? É o homem como ele é, né? Sem influência do Espírito de Deus. Então, o que está querendo dizer aqui? Que o ser humano comum, né? O ser humano por si próprio, o ser humano que não tem o Espírito Santo de Deus, o ser humano que não crê nas coisas de Deus, não crê no Evangelho, na palavra do Senhor, ele é um ser humano comum e nele está o quê? As vontades da carne, o desejo da carne é normal. Então, o que faz a gente lutar no nosso dia a dia contra os desejos da nossa carne? O Espírito Santo de Deus. Então, na verdade, o contraste aqui é o Espírito Santo de Deus. Ele é o elemento principal que nos faz, a cada dia, vivemos essa luta constante, ok? Então, no pensamento de Paulo, a ideia da carne sempre incluía o quê? A ideia de pecado. Os desejos da carne eram para ele não apenas paixões rebelde e sensual, mas eram também o quê? Os desejos pecaminosos da natureza humana ímpia, né? Nós vamos ver aqui alguns pecados que ele menciona, que são obras da carne. O apóstolo ensina que quando andamos no Espírito de Deus, no Espírito Santo, temos uma vida o quê? De santidade. Mas, por outro lado, quando andamos na carne, ou seja, deixamos o Espírito Santo de lado, não queremos mais saber, de acordo com a natureza humana, se a gente anda só na carne, nós estamos separados de Deus e entregue aos maus desejos, né? Entregue ao pecado. Então, em Romanos 1, se você ler Romanos 1, Deus fala lá, né, que muitas pessoas não querem saber realmente do Evangelho, não querem saber de Deus, não querem saber do Espírito Santo. E a esses ele entrega para que eles se sujam mais ainda com o pecado deles, né? Então é isso. Então, né, o primeiro ponto, onde Paulo fala aqui que nós temos que andar no Espírito e não na carne, nós temos que buscar a santidade no Espírito, lutar cada dia contra nossos pecados e não dar liberdade à carne para agir dentro de nós como ela quiser, ok? O segundo ponto, nós vamos ver aqui, nós não estamos mais debaixo da lei, né? Gálatas 5,18, que diz assim: mas se são guiados pelo Espírito Santo, vocês não estão mais debaixo da lei, das regras da lei, ok? Então a carne e a lei são termos que são correlativos, né? Andam juntos. Tanto a carne, ou seja, o pecado e a lei são coisas que andam juntos. Então, quando você se liberta de um, você também está livre de outro. Então, a carne aqui representa o quê? A natureza humana sem a presença, sem o domínio do Espírito Santo de Deus. A lei é o quê? É o padrão que essa natureza humana, sem ajuda, se esforça para cumprir. Ou seja, se eu estou
querendo viver somente debaixo da lei, eu não entendo que eu tenho a ajuda de Deus, não entendo que eu tenho a graça de Deus, não entendo que eu tenho o perdão de Deus. Eu tenho que fazer tudo por minha própria força, para minha vontade própria, para poder cumprir todas as leis certinho que Deus me deixou para mim não pecar, ok? Mas isso a gente sabe que é tudo em vão, né? Esse esforço todo que as pessoas que vivem debaixo da lei fazem é em vão. Por quê? Porque a lei não salva ninguém. Já explicamos isso em aulas passadas. A lei de Deus é santa, a lei de Deus é perfeita, a lei de Deus é agradável, mas não salva ninguém. A lei, ela só revela a necessidade que o homem tem do perdão e da graça de Deus, ok? E ela nos conduz. A lei tem que nos mostrar o quanto nós somos pecadores, o quanto Deus é santo, e assim ela tem que nos conduzir a chegar diante do Senhor, pedir perdão, arrependimento e começar a viver a partir da graça e do perdão de Deus, ok? Então a lei, qualquer homem é incapaz, né, de guardar toda a lei, cumprir toda a lei. O único homem, né, mas era homem, era Deus, foi Jesus. Então só Jesus foi capaz de cumprir a lei no seu sentido pleno, tá? Não há nenhum outro nessa vida, nessa terra, e nem houve nem haverá capaz de cumprir a lei. Então, ser guiado pelo Espírito é a mesma coisa que andar no Espírito, né? A ideia é que somos salvos da condenação do pecado e do poder do pecado pelo poder do Espírito Santo de Deus e não pelo poder da carne ou da lei, ok? Então eu não posso jamais ser salvo se eu obedecer toda a lei, porque jamais obedecerei a lei inteira. Sempre eu vou errar em um lugar ou outro, né? E então me sobra o quê? Eu tenho que ser salvo através da fé, através de andar com o Espírito Santo de Deus, através do Evangelho de Cristo, a graça de Deus sobre a minha vida, né? É acreditar e crer e aceitar. Nós temos que aceitar o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, a crucificação de Cristo. Por que ele sofreu tanto na crucificação? Por que ele recebeu lá na crucificação, naquele momento, todos os nossos pecados para pagar em nosso lugar? Então ele é o único que nos deu o perdão. Ele é o único que pagou as nossas dívidas. Ele é o único que pode nos dar a salvação. Ok? Então, segundo ponto, né, é mais uma vez para reforçar que nós temos que andar no Espírito e não debaixo da lei. Terceiro e último ponto, né, é as obras da carne. Então, aqui propriamente, Paulo vai falar um pouco sobre algumas obras da carne, não todas. Então, Gálatas 5, 19 a 21 diz o seguinte: ora, as obras da carne são conhecidas e são, aí vem relacionando, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, né? Então ele relaciona aqui 15 tipos, né, de pecados, 15 tipos de obras da carne, e no final ele ainda fala e coisas semelhantes a essas. Quer dizer, a lista aqui que ele deu não está completa, né? Mas ele fala sobre esses 15 itens. Declaro a vocês, como antes já vos preveni, Paulo falando, que os que praticam tais coisas, essas obras da carne, não herdarão o reino de Deus, ou seja, não serão salvos. Não terão seu nome escrito no livro da vida, tá? Então, queridos, antes de nós começarmos a ver aqui, um por um, desses pecados, dessas obras da carne, nós temos que entender o seguinte: nós somos pecadores, tá? Todos nós somos pecadores, todos nós temos uma batalha diária entre o Espírito Santo de Deus e a nossa carne. Então, essa batalha, essa luta é constante, é diária.
Então Paulo fala muitas vezes aquilo que eu não queria fazer eu fiz, e aquilo que eu queria fazer eu não fiz. Por quê? Porque é essa luta entre o pecado, entre a carne e entre o Espírito Santo de Deus, né? Então, se nós temos, primeira coisa, se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós podemos até cometer algum desses pecados, mas logo depois vem o quê? O arrependimento, tá? Você não vai cometer esse pecado e vai ficar totalmente satisfeito depois. Ou você vai querer repetir e repetir e repetir. Não, você vai se arrepender. Vai vir um arrependimento em você. O Espírito Santo falando ao seu coração. Não tem jeito. Aqueles que verdadeiramente são servos do Senhor, aqueles que verdadeiramente têm o selo do Espírito Santo, que já tem o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que são os eleitos, o Espírito Santo não vai nos deixar em paz, tá? Toda vez que nós pecarmos, ele vai nos incomodar. E qual que é o nosso papel? É ter esse relacionamento, saber que nós pecamos, pedir perdão ao Senhor e lutar com as forças do Espírito, lutar com a palavra de Deus em nós, lutar com orações, para que não voltemos a pecar, ok? Então, quando existe essa luta, quer dizer que você é um escolhido de Deus, você é um salvo de Deus, porque o Espírito Santo está lutando por você, está te ajudando. Agora, se você comete esses pecados e não sente nenhum incômodo, não sente nenhum arrependimento, e tem prazer em tudo isso e quer fazer mais e mais, então eu peço a você que ore, porque muito provavelmente você ainda não está salvo, ok? Você ainda não tem o Espírito Santo de Deus. Voltando aqui, então Paulo, né, vai falar sobre esses 15 tipos de obras da carne, e aqui está separado em 4 grupos, né? Primeiro grupo, pecados de sensualidade. Então, primeiro, prostituição. Então, a palavra do texto original grego significa o quê? Imoralidade sexual, né? Prostituição, imoralidade sexual. A palavra pornografia vem dessa palavra do texto no Novo Testamento grego. Então, nós podemos aplicar essa palavra ao quê? A relações ou ações sexuais impuras, né? Então, o que são ações sexuais ou relações sexuais impuras? É aquilo que Deus condena, tá? Todo relacionamento fora do seu matrimônio, né? Todo relacionamento que não seja com seu cônjuge, todo relacionamento que seja algo absurdo, algo anormal, então é impuro. Isso é imoralidade sexual ou prostituição, tá? Outro, impureza. Então, mesma coisa, né? Pode ter o sentido de imoralidade. Podemos aplicar a pensamentos impuros, ou seja, que vão contra a vontade de Deus através do Espírito Santo que ministra em nossas vidas, certo? Então, toda vez que fazemos algo e estamos sentindo que o Espírito Santo está nos advertendo, está nos incomodando, nós estamos ali cometendo uma impureza. Lascívia. O que é lascívia? Libertinagem, né? É uma sensualidade abusiva, fora do normal, uma devassidão, uma provocação à moral pública, né? É você, por exemplo, né, sair a público mostrando com muita sensualidade, por exemplo, o seu corpo e levando outras pessoas a pecarem. É uma lascívia. Agora, o segundo grupo que Paulo nos mostra aí são os pecados de culto. Então, primeiro seria que idolatria, né? Cultuar é adorar, tá, pessoal? Então, idolatria é o culto ou adoração a falsos deuses. Quem são os falsos deuses? Todos aqueles que não são o nosso Deus, o nosso Senhor, nosso Abba Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, se você cultua qualquer outra coisa a não ser essas 3 pessoas, são falsos deuses. Feitiçarias é uma forma do quê? De magia em que se usam certos atos, né? Palavras, invocação de espíritos ou demônios, a fim de prever o futuro ou até mesmo de controlar pessoas ou acontecimentos. Então, isso são feitiçarias. Inimizades, né? Então, a inimizade aqui é contra Deus.
A inimizade contra a palavra de Deus, contra a vontade de Deus e o seu plano. O próprio Tiago, né, um dos apóstolos, irmão de Jesus, escreveu o seguinte em Tiago 4,4: Infiéis, não sabeis que aquele que quer ser amigo do mundo se transforma em inimigo de Deus? Ou seja, aquelas pessoas que querem amar mais ao mundo, mais as coisas do mundo, acabam se transformando em inimigos de Deus. Terceiro grupo de pecados, né? Os pecados de temperamento. Então, rixas ou brigas, contendas, né? Você está sempre pronto ali, de prontidão, para brigar com alguém. Tem um espírito contencioso. Você tem muito afeto, muito amor por disputas, querer disputar, né? Rixas. Ciúmes. O ciúmes aqui pode ter sentido tanto positivo como sentido negativo, né? Em termos positivos, a ideia é o quê? De zelo, de cuidado, de amor, ter ciúme de alguém. Agora, em termos negativos, a ideia é um ciúme que te causa o quê? Raiva ardente, que se manifesta com explosões contra alguém, né? Por causa do quê? De insegurança, geralmente. Insegurança e egoísmo. Né? Então, aquele ciúmes doentio, que muitas vezes leva a pessoa até a cometer homicídios, matar outras pessoas. Okay? Ira. Então, as pessoas são possuídas pelo sentimento do quê? De ira, raiva, ódio, né? E quando as pessoas são possuídas por esse sentimento, elas acabam o quê? Agindo com injustiça. Porque elas não conseguem depois reparar o erro que elas fizeram, né? Porque geralmente quando a pessoa está muito irada, ela faz coisas violentamente, com tanta sede de vingança, que acaba somente fazendo mal para outras pessoas. Né? Então, o único que é capaz de administrar e controlar a ira é Deus. Ele é o único justo juiz. Né? Nós, se ficarmos irados e agir como ira, nós com certeza vamos acabar fazendo mal. Por isso é um pecado. A discórdia, né? São divisões causadas por ambição, por rivalidade, por egoísmo, por contenda, né? Pode ser a busca também de seguidores e adeptos por meio de presentes, subornos materiais ou emocionais. Então você causa uma discórdia querendo comprar a pessoa e jogando ela contra outra. Dissensões, né? É o espírito de separar, né? Aqui, discórdia, dissensões, facções, tem mais ou menos o mesmo sentido, né? Dividir pessoas com motivações pecaminosas, erradas, sem uma razão cristã, sem base, sem fundamento, né? É o oposto do que? Dissensão. É o oposto de unir, integrar. Então, dissensão é separar umas pessoas das outras, tá? Dividir. E facções, né? É o ato de provocar também o quê? Que nós já vimos lá em cima, discórdia, contenda e divisões, tá? Inveja é o ato de sofrer com o êxito de outro. Ou seja, sempre que você vê uma pessoa que está se dando bem, né, que está feliz, você sofre com isso. Então, você está aí, nesse caso, praticando a inveja, né? É o ato de sofrer com o êxito do outro, mas do que de se alegrar com o infortúnio e dor do próximo. Ou seja, quando a pessoa que é seu próximo está feliz, alegre, você está com inveja dela. Mas se ela está sofrendo, aí sim, você está se alegrando porque ela está sofrendo. Então isso é inveja, tá, pessoal? E o último grupo aqui, estamos finalizando já, é os pecados de excessos, né? Os dois que o apóstolo fala é bebedices e orgias. Então, bebedices é o ato de se embriagar, tomar bebida alcoólica compulsivamente até o quê? Perder a consciência, né? Se intoxicando e prejudicando a outros e a si mesmo. Então, bebedices é um pecado, né? É uma obra da carne. E orgias. O que é orgia? Diz respeito a atos desenfreados, onde não há controle, onde não há equilíbrio, onde não há moderação. Só tem o que nas orgias? Só tem exagero na satisfação dos prazeres carnais, né? Dos apetites carnais, as orgias, tá? Então isso também é pecado. Bom, e aí, né? Como se todas essas coisas
esses 15 pecados, 15 obras da carne que nós mencionamos não fosse o suficiente, né? O apóstolo Paulo acrescenta o quê? Um etc, né? E coisas semelhantes a essa. Ok? Então, declaro a vocês, como antes de prevenir, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isto é, o reino da vida eterna. Tá, pessoal? Então, esse é uma parte do livro de Gálatas que é muito conhecida, né? As obras da carne e depois as obras do Espírito, que nós vamos ver na próxima aula. Então é isso, pessoal. Contra as obras do Espírito, que nós vamos ver na próxima aula, não há lei nenhuma. Mas não podemos dizer o mesmo dessas obras que nós vimos, que são as obras da carne. Por quê? Porque todas essas obras da carne, todos esses pecados são condenados pela lei do Senhor, né? Então, as obras da carne e o fruto do Espírito são duas coisas diferentes, duas coisas distintas, opostas, né? Os cristãos não andam na carne, mas devem andar no Espírito, o cristão verdadeiro. O apóstolo Paulo ensina que o crente, o cristão, ele já crucificou a sua carne com suas paixões e concupiscências. Já crucificou, já deixou na cruz de Cristo, ok? Na verdade, todos os dias nós temos que fazer o quê? Pegar a nossa cruz, né, e pregar as nossas paixões, as nossas concupiscências da carne nessa cruz. Semelhante a Paulo, né? Nós temos o quê? Que a cada dia morrer para o pecado e viver para Deus. Cada dia é uma luta, cada dia é uma batalha entre a nossa carne, o nosso pecado e o Espírito Santo de Deus e a nossa santidade em Cristo Jesus. Ok? Quando que nós ficaremos livres disso, dessa batalha? Somente quando Jesus voltar pela segunda vez para resgatar a sua igreja. Os nossos corpos serão glorificados. Nós seremos ressuscitados num novo corpo, um corpo glorificado, assim como Jesus foi no terceiro dia. Amém, queridos? Então essa é a aula de hoje, né? Então acho que o ponto principal de tudo é: sabemos que somos pecadores, mas sabemos que temos o Espírito Santo de Deus para nos advertir, para nos ensinar. Temos a palavra do Senhor para nós termos como âncora, né? Como uma base, como um alicerce firme. E nós temos que sempre estar nos arrependendo daquilo que fazemos de errado, ok? Nós vemos que assim como tem várias obras da carne, quem anda no Espírito também tem os frutos do Espírito, que nós vamos ver na semana que vem, ok? Vamos estar orando para encerrar a aula de hoje? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo, pelas Tuas palavras, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem ensinado e colocado em nossa mente e nosso coração. Que o Senhor também nos ajude, Pai, a praticar no dia a dia tudo isso que o Senhor tem nos ensinado. Que tudo isso, ó Pai, seja uma verdade em nossas vidas. Que nós possamos ser exemplos, Senhor, daqueles que creem em Ti, daqueles que Te servem, daqueles que Te adoram, daqueles que caminham com o Espírito Santo de Deus. O Senhor possa nos usar, ó Pai amado, a cada dia para poder ministrar, Senhor, ensinar a Tua palavra, Senhor, o Teu evangelho que liberta, que salva a outras pessoas. Que o Senhor também continue, ó Pai, nos protegendo e nos guardando e nos livrando de todo mal, Senhor. Livrando de tudo que é ruim, ó Pai. Que tudo que pode vir a acontecer nesse mundo, ó Pai. Que o Senhor esteja nos guardando debaixo das Tuas asas santas, ó Pai amado. Que esteja nos protegendo e enviando os Teus anjos, dando ordem a eles para acampar ao nosso redor. É no nome bendito e santo de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço sobre todas as coisas. Amém. É isso aí, pessoal. Um grande beijo para todos. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Tá ok? Até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir.